Investir em fundos imobiliários virou para uma boa parte dos investidores sinônimo de frustração, decepção e até de um pouco de raiva. E para pimentar um pouco o contexto, esse vídeo está sendo feito apenas alguns dias após o governo fazer o anúncio de um pacote fiscal que foi uma das coisas mais decepcionantes, vexatórias e broxantes da história econômica recente do Brasil. O descolamento do governo em relação à realidade chegou ao ponto de que, diante da necessidade de uma maior disciplina fiscal e de um aperto agressivo de gastos e diante de uma enorme expectativa com o anúncio dessas medidas, o governo vai lá e anuncia um plano de renúncia fiscal. Bem, você está no canal Investidor Cético, eu sou seu host, seu guia pelas vias tortuosas do ceticismo financeiro André Massaro, e nesse vídeo vamos falar do comportamento recente dos fundos imobiliários e do que esperar agora que o governo praticamente reconheceu que não sabe o que está fazendo e que está vivendo em alguma realidade paralela. O número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores teve um grande aumento nos últimos anos e uma grande parcela desses novos investidores está nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma interessantíssima porta de entrada para o mundo da renda variável e muitos enxergam como se fosse alguma coisa no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável. O típico investidor em fundos imobiliários está em busca de renda. É possível usar os fundos imobiliários para fazer crescer um patrimônio, mas não é a forma mais eficiente para fazer isso. Outra coisa que o típico investidor em fundos imobiliários busca é estabilidade e previsibilidade, especialmente quando se fala dos fundos que investem em imóveis, os chamados fundos de tijolo. O que esse investidor busca é uma versão bursátil daquilo que ele enxerga como um investimento sólido e seguro, que é o imóvel para aluguel. A outra variante dos fundos imobiliários são os chamados fundos de papel, que investem em títulos ligados ao setor imobiliário, mas que são conceitualmente investimentos em renda fixa. Mas vamos falar mais sobre isso adiante. E é exatamente esse investidor que busca uma alternativa mais acessível e mais líquida aos imóveis de aluguel que está mais decepcionado, pois muitos dos fundos imobiliários estão em queda livre. O índice FIX, que representa os fundos imobiliários, está com uma queda de quase 9% desde a máxima em abril desse ano, e a queda se acentuou no começo de setembro, dando um susto nos investidores. E a culpada por essa queda é a culpada de sempre, a taxa de juros. A gente nunca deve perder de perspectiva que todos os investimentos competem com os juros. Os juros altos são uma espécie de buraco negro financeiro que exerce uma força gravitacional irresistível e suga todo o dinheiro disponível para investimentos. E isso prejudica em particular aqueles ativos de renda variável com baixo potencial de crescimento, que é o caso dos fundos imobiliários que investem em imóveis. Essa queda de 9% desde abril, no ano todo é um pouco mais de 5%, pois o IFIX teve uma alta significativa do início do ano até abril, pode parecer pouca coisa, só que a volatilidade média do IFIX é de menos de 5%. Então, uma queda dessa magnitude, que é comum em ações, é totalmente atípica para os fundos imobiliários. E aqui é o momento de eu fazer um esclarecimento. Eu particularmente sou simpático aos fundos imobiliários. Eu diria até que eu gosto deles, apesar de achar que o mercado brasileiro de fundos imobiliários tem umas esquisitices e é um mercado ainda imaturo. E por isso eu tendo a ter uma postura um pouco mais retraída e um pouco menos oba-oba em relação a eles. Mas uma coisa que me deixa particularmente incomodado nos fundos imobiliários é o IFIX. O IFIX é, na minha visão, um índice virtualmente inútil. Ele traz na sua composição os fundos de papel, que são basicamente fundos de renda fixa, então uma grande parte do índice não reflete o risco imóveis, mas sim o risco taxa de juros. Ou seja, ele não serve para dar uma visão geral do mercado imobiliário, do setor imobiliário, porque está poluído por outras coisas que não deviam estar lá. E um outro ponto que me faz ter um certo desprezo por esse índice é o fato dele incorporar as distribuições dos fundos no seu preço. Até aí, nada demais. O próprio Ibovespa e os outros índices brasileiros também incorporam os dividendos. Só que no caso dos fundos imobiliários, a maioria das pessoas investe exatamente por causa das distribuições. Muita gente faz seus planos de aposentadoria pensando em viver dessas distribuições. Por isso seria importante ter uma visão dos fundos imobiliários sem o ajuste das distribuições dos dividendos para a gente saber como que eles se comportam
caso a pessoa efetivamente tire aquele dinheiro para fazer caixa para o seu dia a dia. Convenientemente para o mercado, nós não temos uma versão do IFIX que tenha só os fundos de tijolo e sem incorporar as distribuições. Se você quiser ver essa informação, vai ter que se virar e construir o seu próprio índice. Mas eu desconfio que se um índice assim existisse, uma boa parte dos investidores de fundos imobiliários iria cair fora e nunca mais iria olhar para trás, pois a ideia de que os fundos imobiliários conseguem se proteger da inflação e até mesmo ter alguma valorização, que é o que acontece com alguns imóveis quando a gente investe diretamente, tem se revelado um tanto questionável. Eu não vou fazer essa análise aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou te passar uma lição de casa. Pega aí a sua plataforma de gráficos e preços favorita, ou seu site favorito de bolsas, coloca alguns fundos imobiliários de tijolo e veja a evolução dos gráficos de preços com ajuste de dividendos e sem ajuste. Você vai ter uma surpresa, provavelmente não vai ser uma surpresa agradável. Ok, então sabemos que o cenário não está favorável por causa da alta taxa de juros, da desconfiança generalizada com a economia brasileira e, no caso dos fundos imobiliários em particular, também uma certa desconfiança e ressentimento dos investidores com os próprios gestores, por conta de algumas práticas meio estranhas, como a emissão de cotas abaixo do valor patrimonial, que andaram acontecendo com tanta frequência nos últimos anos. Mas a despeito disso, alguns influenciadores de finanças e supostos experts têm publicado vídeos, aqueles vídeos com títulos e capas alarmistas, falando sobre uma tragédia nos fundos imobiliários. E aí eles falam do trivial, da taxa de juros, das quedas, e aí depois vem com uma mensagem mais positiva, mais apaziguadora, na linha pode ser a melhor hora para comprar, uma grande oportunidade. E aí eu pergunto para você, meu querido cético em informação, será que é mesmo uma oportunidade de compra? Conta aí nos comentários o que você acha. Eu tenho lá minhas dúvidas. Se você é uma pessoa que já vive de renda, comprar fundos imobiliários agora significa abrir mão dos retornos atuais da renda fixa para fazer uma aposta no futuro, quando presumidamente os juros baixarão e a situação econômica vai se acalmar. Só que quando isso vai acontecer? O que eu percebo é que a maioria das pessoas tem um horizonte de tempo de mais ou menos 2 anos que convenientemente coincide com o período eleitoral. Será que não tem um pouco de otimismo em excesso por aí? E também um pouco daquilo que em inglês é chamado de wishful thinking? Será que essas pessoas que estão fazendo projeções do futuro, na verdade, estão projetando o seu desejo sobre o futuro, aquilo que elas esperam? Pois é, essa é aquela hora que o investidor cético que mora dentro de cada um de nós começa a gritar na nossa orelha, né? E para aqueles com visão declaradamente de longo prazo, talvez pensando numa aposentadoria distante, é bom lembrar que os fundos imobiliários brasileiros estão majoritariamente apoiados em tipos de imóveis que podem apresentar uma grande fragilidade econômica no futuro, como shoppings e prédios de escritório que, digas de passagem, já estão apresentando alguma fragilidade, e mesmo os festejados armazéns logísticos vão acabar chegando em um ponto de acomodação ou até mesmo de saturação. E o que fazer? A minha modestíssima sugestão nesse ponto é que se continue investindo em fundos imobiliários se isso faz parte da sua estratégia. Mas cuidado com o hype e cuidado também com histórias do tipo se aposentar com fundos imobiliários. Considere os fundos imobiliários como uma parte da sua estratégia e não toda ela. Eu, particularmente, gosto de ver fundos imobiliários como uma variação das ações de dividendos e como uma complementação para elas. Tanto ações de dividendos quanto fundos imobiliários são componentes de uma carteira ou uma categoria mais ampla que eu chamaria simplesmente de renda. Ativos de renda variável, geradores de renda. E sempre muita atenção à taxa de juros, pois ela representa o custo de oportunidade dos seus investimentos. No atual momento, qualquer investimento feito em alguma coisa que não seja renda fixa pós-fixada implica em abrir mão de juros altos certos por um retorno incerto. Então, que o potencial de retorno desse outro investimento que você escolher seja alto o suficiente para justificar o ganho certo do qual você está abrindo mão. E, já que os fundos imobiliários são vistos por tantos investidores como investimentos geradores de renda, que tal você refinar seus conhecimentos de finanças e de investimentos com este outro vídeo do canal que fala exatamente sobre a diferença de investimentos para crescimento patrimonial e para geração de renda. Até a próxima e ceticismo sempre!